Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas vamos se adaptar, tá certo? Estamos aqui, os professores, para ajudar vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato com a gente pelo grupo, que não tem problema nenhum, tá certo? Essa semana, gente, nós vamos o quê? Nós vamos revisar todo aquele assunto que a gente viu durante os meses, né, passados. Nós, do segundo ano do ensino médio, que são vocês, vimos alguns assuntos, são assuntos extensos, né? Mas que hoje eu resumi eles para vocês de uma forma que vocês consigam entender, tá certo? Olha só, aqui dentro desses assuntos tem assuntos dentro da área, porque assim, aqui é a área de conhecimento, ciências humanas e suas tecnologias, certo? Só que dentro dessa área, nós temos algumas questões. Temos sociologia, geografia, história. Então, dentro desses três assuntos, nós vamos revisar questões que vai abordar, tá? Essas disciplinas que eu acabei de falar para vocês. Primeiramente, nós vamos ver a estrutura e a estratificação social, que aqui a gente vai ver um pouco da sociologia, filosofia, capitanias hereditárias. Aqui a gente vê um pouco da geografia, da história. E aqui o processo da democracia, que a gente também vê a sociologia, que a sociologia ela vai estudar tudo o que acontece, né, dentro da sociedade. Então, vamos lá começar aqui, tá? Primeiramente, nós vamos ver a estrutura e a estratificação social. Nós vamos ver essa questão da segregação social e tudo. Olha só, para começar, vamos ler aqui esse texto. Ó. O indivíduo apenas existe como ser humano porque é resultado de um processo de socialização, olha aí, socialização e interação social, incorporando, rejeitando e reavaliando aspectos que chegam entre si. Ou seja, a partir do momento que eu saio da minha casa, vou para a escola, encontro dos meus amigos, eu já estou o quê? Socializando. Lógico que a primeira socialização é o quê? Dentro da família, né? Toda a educação, todos os conceitos, eu vou ter dentro da minha família, mas vou colocar em prática onde? Fora dela. Aqui, gente, você percebe que você saiu de casa, você já começa a ver toda essa diferença, a estratificação social. Aqui nós temos o quê? Uma pirâmide. Dentro da sociedade nós temos o quê? A separação, né, de classes. Aqui nós vamos ver a ápice, o topo, que são as camadas superiores, as camadas estratos-sociais. Aqui são as camadas inferiores. Gente, percebe-se que a sociedade sempre ela é baseada em pirâmide. Sempre. Desde das civilizações, do modo feudal, das capitanias hereditárias, no tempo da colônia, tudo é base de pirâmide. E isso nunca mudou. Olha aqui, ó, vai de conta que eu acabei de falar para vocês. Aqui a gente vê, o faraó, nobres, sacerdotes, soldados. Aqui a gente vê toda essa questão também de uma estratificação social. Aqui no tempo da colônia, sociedade do açúcar, né? Quem fazia parte do topo? Aristocracia. Quem eram os aristocratas? Aquelas pessoas que estudavam, aquelas pessoas que tinham acesso às informações, tá? E aqui vem o clero, nobreza, camponeses e servos. Então, percebe-se que sempre essa questão de camada social, ela vem nos servindo. Aqui eu trouxe também para vocês alguns pensamentos, né, de alguns sociólogos. Aqui de Marx. Vamos ver o que Marx fala. Olha só, Marx ele fala que a riqueza é resultante do trabalho. Era responsável pela organização e divisão da sociedade em grupos, por motivo pelo qual ele passou a estudar o desenvolvimento da luta de classes. Ou seja, ele diz que a classe, ela precisa existir, porque cada um tem a sua função dentro da sociedade, tá? Aí ele até fala assim, ó, alienação do trabalho. A apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que, quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir. Ou seja, é aquela pessoa que trabalha para conseguir algo que faça feliz, algo que vai suprir a sua necessidade e não consegue. Trabalha muito, mas não consegue. Tá? Então, de acordo com Weber, vamos ver o que Weber
ela não era subordinada a uma esfera econômica, mas influenciava decisivamente. Ou seja, Marx, ele fala que o governo, ele está aqui no topo. O governo, ele está para organizar a sociedade. Já Weber, ele não fala isso, ele não concorda. Tá? O Weber também, ele fala do status. Quando fala mais pessoal do indivíduo, ele fala do status. Muitas vezes, existe o status. Aqui, ó, nesse textinho. É comprar uma coisa que você não quer com o dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Ou seja, muitas vezes as pessoas que trabalham, né, elas têm um certo salário, mas adquirem alguma coisa que o salário dela não alcançaria. Mas ela faz isso por quê? Para ter um status. Então, olha só outra visão que ele tem sobre segregação social. Olha só o que Weber fala. Ele fala também, gente, uma questão muito importante que Weber fala. Ele fala do significado da meritocracia. O que é a meritocracia? É aquelas pessoas que se esforçam, é aquelas pessoas que estuda, se prepara para lá na frente conseguir um bom emprego. Eu sei que existem realidades bem diferentes. A gente não pode dar isso como regra. Digamos assim, a pessoa estudar e lá na frente ela conseguir algo que possa satisfazer as necessidades dela. Diferente de uma que passou a vida inteira desleixada, não quis estudar e aí não conseguiu nada. Não é bem assim. Eu concordo sim que existe realidades diferentes. Existem realidades onde tem pessoas que têm dificuldade de conseguir estudo e tem aquelas que realmente não querem, tá certo? A gente também não pode generalizar. Ele até fala assim, ó, segundo a meritocracia, essas crianças são pobres porque os pais são preguiçosos e sem visão de futuro. Ele é bem duro quando ele fala isso, porque olha só, presta atenção, eu concordo com ele imparcial, porque existe, como eu falei para vocês, vou explicar melhor, existem pessoas que nascem na família e realmente não conseguem estudar porque precisa trabalhar, ajudar a sua família. Mas tem outras que têm tudo nas mãos e não sabem aproveitar. Foi mais ou menos isso que eu quis falar para vocês. E, gente, dentro do Brasil, acontece muito isso. Tá? No Brasil, nós temos essa questão da segregação social muito evidenciada. É uma questão, assim, bem difícil mesmo. Certo? Agora, passando para um assunto de história e geografia, nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias. No tempo da colônia, que o Brasil era colônia de Portugal. Olha só, as capitanias elas foram uma forma que o Império Português utilizou para administrar o Brasil em 1530. Ou seja, do lado leste, que fazia parte de Portugal, o que ele fez? Ele dividiu em 15 capitanias para melhor administração. E cada capitania ele colocou o quê? Um donatário. Quem eram os donatários? Eram aquelas pessoas de confiança dele. Pessoas que ele poderia ter informações precisas do que estava acontecendo em cada região. Ele, de maneira alguma, ele ia colocar pessoas que ele não confiava. Aqui, ó, dessa parte aqui, leste, né? Porque a parte oeste, ela ficou com quem? Ficou com a Espanha. E foi justamente a linha, né? Aqui tem o Tratado de Tordesilhas, que a gente já estudou sobre isso. Aqui nós podemos observar que aqui do lado leste, né, Atlântico Sul, nós temos o quê? As 15 capitanias. Aqui é a atual Bahia, tá? Com a capital Salvador, certo? Então ele tentou dividir o Brasil, né, que naquele tempo era colônia, para administrar da melhor forma. Só que houve várias questões, muitas dificuldades, né? O que aconteceu? O alto custo de investimento foi sem retorno, muitas capitanias, o rei não conseguia ter controle. Começou a ter ataques de tribos, né? Porque quando eles chegaram lá, com certeza tinham os indígenas, os ataques de corsários, porque os corsários é como se
fossem os piratas, porque nessa época a única forma de transporte era o quê? Através do mar. Então eles sofriam muito com isso, tá? E constantemente existiam outras nações que queriam dominar aqui a região. Era uma região extensa, né? O Brasil é um país continental, ele é o próprio continente. Então imagina só, outras nações pensando que também podia dominar. A Espanha veio e não conseguiu, então Portugal, ele também passava por todas essas dificuldades, tá? Eles tinham também dificuldade de comunicação com as capitanias, tá? E outra coisa, falta de apoio da metrópole, ou seja, Portugal, que era a metrópole, ela só explorava, só mesmo tirava os recursos daqui. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma linha do tempo para vocês, tá? 1530 foi a expedição de Martim Afonso de Souza, foi o primeiro cara a vir, né, e fazer uma pesquisa para saber o que tinha aqui. Em 1534, Dom João III dividiu a nova colônia em 15 novas faixas, ele que dividiu. 1548, o fracasso do sistema de nomeação do governo geral Tomé de Souza, né, que foi o fracasso que teve. 1749 teve a extinção do caráter hereditário, ou seja, que passava de pai para filho. E em 1821 passou de capitania para governo geral. Tá? Aí foi quando veio os governos gerais, tá? Que após o fracasso das capitanias hereditárias, o próprio rei de Portugal mandou uma pessoa de sua confiança para vir, e aí passou de capitanias para governos gerais. Tá? E aqui teve também o fim, né, do governo geral. Em 1621, com a união das coroas ibéricas, né, coroa ibérica, ali a junção de Portugal e Espanha, eles já estavam trabalhando juntos. O rei Filipe dividiu a colônia permanentemente em duas unidades. O Estado, aí nesse tempo, passou a ficar só dois, porque eram 15, né? Ficou o Brasil e o Estado do Maranhão e Grã-Pará. Né? Esses dois aqui, o Estado do Maranhão e o Grã-Pará, eles começaram a trabalhar juntos, certo? E aí, depois disso, que ficou o governo gerais, eles vieram com outro tipo de economia, né? Que foi a colonização de exploração, o pacto colonial, também veio a extração de metais preciosos, cana-de-açúcar, né? Aí, quando apareceram os latifúndios, essa questão toda aí, tá certo? Então, gente, esse assunto, ele é bem mesmo longo. Então, por que eu quis trazer para vocês? Que era justamente para a gente ter essa noção, né, dessas capitanias hereditárias, porque no próximo livro de vocês, no livro 6, ele dá uma continuidade, certo? Agora, passando aqui sobre essa questão da democracia, né, para a gente entender como começou, né, de fato. Olha só, começou com as revoluções francesas, industrial, foi o momento político mais fervilhante que nós já tivemos, as pessoas querendo ter direitos, né? Foi através graças à Revolução Francesa, hoje nós temos esse regime de governo. Olha só, eu trouxe um texto aqui para a gente analisar rapidinho. Olha só, o que é o sufrágio? Gente, o sufrágio é o poder de decisão do povo, tá? Olha só, dentro de uma sociedade, cada um tem o direito de opinar, né? Através de quê? Através da eleição, das eleições. Olha só, na modernidade, a democracia foi reinventada. No século XVIII, com as revoluções burguesas ganhando corpo a partir da Revolução Francesa, que eu falei para vocês. E depois com a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Então, gradativamente, esse sufrágio, né, ele foi desenvolvido. Mas eu pergunto de vocês, afinal de contas, o que é democracia? Olha só, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Lá na nossa Constituição de 1888, no artigo 1, parágrafo único, fala que todo poder emana do povo. Ou seja, vivemos num país democrático, tá? Com um regime de governo, democracia, certo? Sabemos que não acontece na prática, mas nós temos lá. Então, gente, olha só, todos falam dela, mas sua definição é mesmo óbvia.
pessoas explicariam que democracia é a presença de eleições, mas também há eleições em ditaduras, como havia no Brasil durante o regime militar no Egito, né? Tem várias diferenças, né? A gente viu aí, certo? Aí, deixa eu passar aqui, olha, uma parte importante, ó. O que é necessário numa democracia? Existem vários modelos e teorias que tentam caracterizar e descrever o sistema de democracia. Mas olha só, para realmente acontecer democracia, gente, nós temos que ver todas as características, tá? E temos que classificar dentro de uma poliorquia. O que é essa poliorquia? Gente, a poliorquia são direitos e deveres que realmente dentro da democracia deveria valer a pena e deveria realmente funcionar, certo? Olha só, aqui para a gente fechar. Portanto, como tudo em política há diversos tons de cinza, numa escala que vai de regimes autoritários sem nenhuma dessas características. A poliorquia com todas essas características. Ou seja, voltando aqui, ó, as características da poliorquia, para vocês entenderem melhor, tá? Libertar de forma e aderir às organizações. Lá na nossa Constituição também diz que nós temos o direito à liberdade, à propriedade, à educação, lazer, mas realmente isso acontece? De forma ampla. Respeito às minorias e busca pela equidade, que é o quê? Ali você está no mesmo nível. Olha só o que a gente, no assunto passado a gente viu, a questão essa questão da diferença de classe social. Dentro de uma democracia, deveria existir? Direito de voto, isso aí a gente já acontece, né? Elegibilidade para cargos públicos, isso aí também a gente já consegue. Garantias de acesso a fontes alternativas de informações, isso daí também às vezes é vedado a gente, né? Eleições livres, frequentes e idôneas. O que é essa palavrinha aqui, idônea? Sem corrupção, né? As claras. Isso acontece de fato? Não, né? Nós passamos aí, agora mesmo nós estamos passando uma crise na saúde, política, econômica, tudo por conta de quê? De democracia, que às vezes de fato a gente não exerce, tá? E instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado, certo? Olha, a nossa Constituição, o artigo 5º, que fala dos nossos direitos e garantias fundamentais, ela é linda. Existem vários direitos nossos, mas, de fato, são colocados em prática? Gente, tá aí uma tarefa para casa. Vamos ler o artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos fundamentais e as garantias que nós temos? Vamos lá. Vamos fazer essa leitura, tá? Para a gente entender melhor. Eu aguardo esse resumo no meu e-mail, tá? Eu vou falar mais detalhadamente como vai acontecer, tá? Esse trabalho. Mas, enfim, tá aí. É um assunto longo, extenso, mas que foi necessário eu fazer essa revisão para dar continuidade na semana que vem no livro 6, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se não conseguiu, volta essa aula, assiste 1, 2, 3 vezes que vocês vão conseguir entender, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula.